A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queridas professoras e amigas da Escola Dominical, tias do Departamento Infantil e também para vocês, minhas queridas e amadas crianças que têm nos acompanhado. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Jardim de Infância. Hoje já é a nossa terceira aula e estou muito feliz de poder estar aqui mais um dia juntamente com vocês. E nós, assim como falamos nas aulas anteriores, estamos falando sobre os amigos de Deus do nosso Antigo Testamento, da nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de mais um amigo, de um amigo muito especial, mais um amigo de Deus, o amigo Isaac. E o título da nossa lição de hoje é Isaac, um bom amigo. E a história que nós vamos falar hoje está se passando em Gênesis. Vamos pegar a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 23, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês aí para estar acompanhando comigo, vai falar sobre a história de Isaac. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos lá então? Feche seus olhinhos aí e me acompanhe na oração, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia, pela nossa casa, pela nossa família e pelo privilégio que temos de nos reunirmos para mais uma vez poder ouvir e aprender a Tua palavra. Fala conosco mais esse dia e nos ensina a caminhar diariamente segundo a Tua vontade, para que possamos, assim como esses homens, sermos Seus amigos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Que nós diariamente possamos estar pertinho de Deus, sendo seus amigos, porque Ele sim, Ele é o nosso melhor amigo. Então vamos lá falar o nosso versículo de memória hoje, para a gente guardar na nossa cabecinha qual que é a nossa memória em ação de hoje. Vamos lá repetir comigo então? Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Isso mesmo, está escrito em Salmos 34, 14. Isso mesmo, nós temos que procurar e fazer de tudo para sempre manter a paz. Aleluia! Então vamos lá para a nossa história de hoje. Vamos lá para a nossa história? Nós vamos falar hoje sobre Isaac. E Isaac era um homem muito bom, um homem de paz, que procurava sempre fazer o que era certo, sempre andar em obediência a Deus, sempre fazia de tudo para manter a paz. Ele tinha muitas ovelhas, tinha cabras, tinha camelos, ele tinha muitas posses. Ele era um homem muito abençoado por Deus. Mas houve um dia, chegou uma época em que a terra começou a ficar seca, começou a ter uma grande fome ali na região que ele morava. E aí muitas pessoas começaram a perecer, os animais começaram a passar fome, muitas pessoas começaram a passar fome. E sabe o que ele pensou? Ele pensou assim, vou pegar o meu povo e vou lá para o Egito, assim como meu pai fez há muitos anos atrás. Vocês lembram dessa história? Que Abraão pegou toda a sua família e foi lá para o Egito, porque também teve uma grande seca. E ele pensou isso e falou assim, eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez. Vou lá para o Egito atrás de comida. E lá naquela época eles viviam em tendas. Então eles desarmavam as suas tendas, colocavam tudo lá nos jumentinhos e partiam e iam embora caminhando pelo deserto até chegar numa nova cidade e acampar de novo. E ele pensou, vou fazer isso, vou lá para o Egito atrás de alimento. Porém, uma certa noite que Isaac foi dormir, Deus falou com ele. E ele falou assim para ele ficar aonde ele estava, porque ali ele seria muito abençoado. Olha só, em meio a tanta seca, em meio a tanta fome, Deus falou que era para ele permanecer ali aonde ele estava, que ali ele iria ser abençoado. E aí ele pegou e obedeceu a Deus. Se Deus estava falando com ele, ele ia obedecer. Isaac obedeceu e ficou em Gerar. Isso mesmo, que nome diferente, né? Vamos repetir comigo? Gerar. Isso mesmo, essa era a cidade
que ele tinha que ficar. Então Isaac, já que ele ia ficar ali, ele começou a procurar por água. Ele procurou, saiu andando juntamente com seus ajudantes e saiu em busca de água, até que ele encontrou um poço que o seu pai já havia cavado. Só que ele foi olhar para ver se tinha água, e ele começou a olhar e começou a tirar um monte de entulhos, um monte de terra, um monte de sujeira, porque alguém havia passado por ali e tinha entupido aquele poço. Por que será que alguém tinha feito isso, né? Mas ele pensou consigo: não, eu vou cavar esse poço, vou recuperar esse poço e vou dar a ele o mesmo nome que meu pai já tinha dado. Então ele começou a recuperar aquele poço e olha só, tinha água, começou a sair água daquele poço e ele deu o mesmo nome que ele tinha dado para o pai dele. E olha só, naquela época, como tinha muita fome, o certo era guardar os alimentos, né? E regrar para que durasse muito. Ele não, ele pegou metade dos grãos que ele tinha. Olha a fé dele, porque Deus tinha falado com ele, então ele usou a fé dele e ele plantou aqueles grãos. E olha só que coisa maravilhosa. Ele colheu 100 vezes mais do que ele tinha plantado. Que coisa linda, né? Quando a gente obedece a Deus, quando a gente sabe que Deus está conosco, então mesmo que a situação pareça contrária, Deus age em nosso favor. E olha só, foi isso que Deus fez na vida de Isaac. Ele colheu 100 vezes mais. Mas teve alguns vizinhos ali, invejosos, que olhando aquela situação, vendo que ele estava prosperando, começaram a ficar com inveja e começaram a dizer que não, que o poço era deles. Olha só. Então, mas Isaac, por ser um servo de Deus, que gostava de paz, que não gostava de discórdia, não gostava de briga, deixou o poço para eles e seguiu mais adiante e cavou outro poço juntamente com seus ajudantes. E cavaram outro poço. E olha só, mais uma vez, Deus abençoou e prosperou na vida de Isaac, que mais uma vez ele encontrou água. Olha só, mas de novo, não contentes e cheios de inveja, aqueles filisteus novamente veio e contestar Isaac, querer arrumar briga com ele e falando: esse poço é nosso. Mas não era deles, né? Isaac que tinha cavado, que tinha conseguido água, Deus tinha abençoado ele, mas mais uma vez Isaac deixou o poço para eles e foi mais adiante, mais à frente um pouco e cavou mais um poço, o terceiro poço. E dessa vez, mais uma vez, Deus prosperou na vida de Isaac e dessa vez os filisteus deixaram ele quieto com o poço dele e ali ele foi mais uma vez muito abençoado. Tá vendo o que acontece quando a gente serve a Deus? Muitas das vezes, Isaac ali, ele teve que ceder. Ele, em vez de arrumar briga, em vez de arrumar confusão com aqueles filisteus e falar: não, o poço é meu, então daqui eu não saio. Não foi assim que ele agiu. Ele, como servo de Deus, deixou, em vez de arrumar briga, em vez de arrumar confusão, ele deixou os filisteus lá, falando sozinhos, e com o poço, deixou o poço para eles e foi em busca de outro lugar para novamente cavar um poço, e por isso ele foi muito abençoado. Às vezes na nossa vida nós temos que aprender a ceder também. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes algum coleguinha seu, às vezes algum amiguinho seu vem querendo caçar confusão com você, mas em vez de você retrucar, em vez de você querer brigar, procure manter a paz e deixe ele lá falando sozinho, deixa ele lá com a confusão dele e prossiga adiante, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar. E foi isso que Isaac fez, e Deus prosperou muito na vida dele, porque ele era um rapaz alegre, um rapaz obediente, um rapaz bondoso, que procurava, assim como nós falamos no nosso Memorizando, procurava fazer tudo de bom para manter a paz e alcançar a paz. E foi isso que ele fez, e por isso Deus o abençoou muito. E vocês sabem
que chegou um tempo que o rei dos filisteus veio falar com Isaac. O que será que ele queria? Será que ele queria arrumar confusão de novo? Não, o rei viu que Isaac era muito abençoado por Deus, porque ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa boa, e ele veio para fazer alianças com Isaac, para eles serem bons vizinhos, para eles ficarem ali próximos uns dos outros, mas serem bons vizinhos, viverem em paz, viverem em harmonia. Isso é bom, não é? Quando a gente tem bons vizinhos, quando os nossos vizinhos se dão bem com a gente, que a gente vive em paz, vive em harmonia, e foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus era na vida de Isaac, e Isaac era um homem temente a Deus, e ele era um bom amigo, então ele fez bons amigos ali, a sua vizinhança ali toda se tornou amigo dele, porque ele era um homem de bem. E assim nós temos que agir também nas nossas vidas, tá bom? Nós temos que ser bons amigos, bons vizinhos, tementes a Deus, que assim o nosso Deus, ele vai sempre nos abençoar, e assim a nossa vida, como aqueles poços que ele cavava, prosperava, assim vai ser na nossa vida, nós também vamos prosperar. E olha só, temos duas águas aqui, é a mesma água, eu peguei do mesmo lugar, mas essa aqui eu posso beber, não é? Está limpinha, né? Mas essa aqui é a mesma água, mas está contaminada com sujeiras que foram colocadas. Assim era o coração dos filisteus, olha só, sujo, porque eles só queriam fazer confusão, só queriam causar discórdias, mas assim era o coração de Isaac, um coração limpinho, alegre e feliz, porque ele temia a Deus. Então, que o nosso coraçãozinho hoje possa estar limpinho, assim como o de Isaac, que sempre procura fazer o melhor, sempre procura a paz, sempre fazer o bem, e não como dos filisteus, por coração sujo, que só queria fazer confusão, né? E assim, no final, o coraçãozinho bom de Isaac venceu e se tornou amigo deles. Então, que o nosso coraçãozinho hoje possa ser assim, sempre procurando o bem, sempre procurando fazer o melhor, e assim Deus, o nosso grande amigo, vai sempre nos honrar e nos abençoar. Tá bom, crianças? Que história maravilhosa, né, que nós falamos hoje? Então, fiquem com essa história, gravem aí na cabecinha de vocês, no coraçãozinho de vocês. Nós temos que sempre procurar fazer o bem, sempre viver em paz, tá bom? Então, já faça um desenho aí sobre a lição, faça um poço ou faça Isaac, faça o que vocês quiserem e mandem para as tias, que elas vão ficar muito felizes, e mande para mim também, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem, na próxima aula, que vocês estejam aí ligadinhos, nos acompanhando, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo e que Deus abençoe a vida de vocês. E um abração e um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.